Na aula anterior, né, a gente parou no uso de algemas, né, em caso de permissão, nos casos de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia, tanto do preso quanto de você policial e de terceiros. E nós temos o uso proibido, né, em casos de mulheres grávidas, de não oferecer resistência aos policiais, onde não haja risco de fuga, onde não haja ameaça aos agentes públicos, e se o agente público responsável por colocar as algemas, você, policial federal, rodoviário federal, delegado, não justificar por escrito, o devido uso ensejará responsabilidade disciplinar, civil e penal, pois o direito à dignidade da pessoa humana está relacionada com o uso de algemas, pois ele é presumidamente inocente, né? Juntamente com a inviolabilidade da honra, do direito à imagem, integridade física, psicológica, moral, vedação à tortura, tudo isso ligado com o princípio da dignidade da pessoa humana relacionados ao uso de algemas. Nós temos aí o princípio constitucional do juiz natural, né? Está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção no Brasil. O que é isso? É uma garantia que não haverá tribunal de exceção no Brasil. São tribunais pós-factum, criados logo após o fato criminoso. Tradição do direito inglês anglo-saxônico. Então o camarada cometeu um crime e depois desse crime vem criado um tribunal para poder julgar esse crime. Não pode. O tribunal e o juiz competente já devem estar ali anteriormente do crime ter se consumado. Já tem a primeira vara criminal, a segunda vara criminal daquela comarca, já previamente estabelecida ali. As competências já estão distribuídas antes do crime acontecer, não tendo surpresa, beleza? Por isso que não haverá juízo e nem tribunal de exceção. É aquele que ocorreu o crime e na hora ali resolve fazer um tribunal, colocar um determinado juiz, isso não existe mais, beleza? A lei do crime organizado fala do colegiado em primeiro grau. O que a lei do crime organizado fala? Colegiado em primeiro grau. Colegiado é a formação de 3 juízes que atuam em determinados casos em relação a crimes organizados. Não configura juízo de exceção, pois o juiz que foi distribuído, ele permanece ali entre os 3. Entretanto, chega mais 2 para auxiliá-lo. Os dados são dados pelo colegiado, né, para não expor somente um juiz. Então, se junta mais 2 juízes com aquele juiz que foi distribuído para auxiliá-lo naquele caso concreto em relação ao crime organizado. E ali os atos é dado, né, pelos 3, justamente para não expor o juiz que foi distribuído. Inciso 53 diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Foi uma autoridade incompetente, ele não tinha competência para fazer aquilo. Anula o julgamento. É uma origem do direito anglo-saxão americano. Do juiz. É uma origem do direito anglo-saxão americano. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. É uma origem do direito anglo-saxão americano. O do juiz natural é uma tradição do direito inglês anglo-saxônico. E ninguém será processado nem sentenciado senão pela uma autoridade competente. É uma origem do direito anglo-saxão americano. O direito de ser processado por uma autoridade competente, previamente, decorre do direito americano. O direito de ser processado por uma autoridade competente, previamente, decorre do direito americano. Autoridade competente. Vamos ver em determinados crimes quais são as autoridades competentes. No crime de roubo, o juiz singular é competente. No crime de corrupção de um prefeito de uma cidade, o Tribunal de Justiça, né, os desembargadores, é competente para julgar esse tipo de crime. Em relação ao governador, o STJ, lembra lá do caso do governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, que o STJ afastou ele do cargo?
do presidente, o STF. E em caso de homicídio doloso contra a vida, nós temos o Tribunal do Júri, com 7 pessoas sendo jurados. E crime de responsabilidade do presidente, quem julga é o Senado, e não a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados faz a votação para dar prosseguimento no processo de impeachment, mas o Senado Federal é quem julga. Beleza? Artigo 52 da Constituição. Compete privativamente ao Senado Federal: 1. Processar e julgar o presidente. Processar e julgar o presidente. Vice-presidente, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. O princípio do juiz natural tem sua flexibilidade, não é absoluto, como, por exemplo, férias do juiz, em caso de remoção, promoção, morte, segundo o STF e a doutrina. Temos o princípio do promotor natural, que decorre do juiz natural. Também temos o princípio do promotor natural, que decorre do juiz natural. Então, vamos dar uma destacada aqui. O princípio do juiz natural tem suas flexibilidades. Não é absoluto, como, por exemplo, em casos de férias, remoção, promoção e morte, segundo o STF e a própria doutrina. É um princípio implícito. Qual? Promotor natural. É um princípio implícito que decorre do juiz natural. Ele é antefactum, que surge antes do crime ocorrer, o qual o MP é responsável da causa, E temos também o que? A vedação do PGJ. O PGJ quem é? É o Procurador-Geral de Justiça, que representa ali o MP estadual, o chefe do Ministério Público, questões políticas em relação ao Ministério Público. Fazer a designação arbitrária é vedada pelo Procurador-Geral da Justiça, fazer uma designação arbitrária do promotor para atuar em caso específico. Então, vamos naquela cidadezinha, houve um crime lá, de grande repercussão, e o Procurador-Geral da Justiça, pressionado pelo governador, manda o seu melhor promotor para lá. Ele vai e designa o seu melhor promotor da comarca da capital para aquela cidadezinha. Só que esse promotor da comarca da capital, ele não pode substituir o promotor daquela cidadezinha. Ele só deve auxiliá-lo, mas não substituí-lo. Porque entende que o MP ele é indivisível, tem o princípio da indivisibilidade. Então o Ministério Público é em relação ao Estado, num todo. Então não cabe, não é moral chegar um promotor de outra cidade, vou te substituir, negativo. O cara passou no concurso igual a ele. Beleza? Então teve um julgado no STF, o qual disse que existe o princípio da indivisibilidade do Ministério Público explícito na Constituição. Ou seja, o MP do Estado é todo o Estado. O Procurador-Geral de Justiça pode designar promotor de outras cidades para auxiliar no caso, e não para substituir o promotor natural daquela cidade. São princípios que se somam. O promotor natural e do juiz natural. Eles se somam. Então, promotor natural é um princípio implícito, antefactum. Surge antes do crime ocorrer. É a vedação do PGG fazer uma designação arbitrária de um promotor para atuar em determinados casos específicos. Teve um julgado do STF, o qual disse que existe o princípio da indivisibilidade do Ministério Público, explícito na Constituição, que o MP do Estado é como um todo. Logo, o Procurador-Geral pode designar um promotor de outras cidades para auxiliar. Importante. Para auxiliar no caso. E não para substituir o promotor natural daquela cidade. Beleza? Seguindo. Postulado do promotor natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pelo Procurador-Geral da Justiça, o chefia da instituição, designado pelo governador de Estado, figura política, que eu não concordo, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto para proteger o membro do MP, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas,
apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei. Então vamos lá. O postulado do promotor natural se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro. Repele a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela chefia da instituição, PGJ. A figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra o quê? Uma garantia na ordem jurídica. Ele consagra uma garantia na ordem jurídica, destinada tanto para proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade. É uma garantia da ordem jurídica para proteger o membro. É uma garantia da ordem jurídica para proteger o membro do MP, exercendo ali, né, o seu papel pleno e independente do seu ofício, e quanto a tutelar a própria coletividade, né, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da instituição. Então, a matriz constitucional desse princípio do promotor natural assenta-se nas cláusulas de quê? Da independência funcional, né? É uno, da inamovibilidade, né, dos membros do Ministério Público, dos membros da instituição. O postulado do promotor natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral de Justiça. Então, o princípio do promotor natural, ele limita o poder do Procurador-Geral de Justiça. O princípio do promotor natural limita o poder do Procurador-Geral de Justiça. Embora expressão visível na unidade institucional, não deve exercer a chefia do MP de modo hegemônico e incontrastado. Então, o promotor natural, o princípio do promotor natural está ligado que à persecução criminal, não alcançando o inquérito, porque o inquérito está dentro da persecução criminal. Porém, o promotor natural não alcança o inquérito, porque o inquérito é de competência de quem? Qual autoridade? Você, delegado. Não alcançando o inquérito, quando então ocorre o simples pleito de diligência para elucidar dados relativos à prática criminosa. A subscrição da denúncia pelo promotor na comarca é por promotores auxiliares, não a torna, ante a subscrição desses últimos, à margem do direito. Então, a subscrição da denúncia pelo promotor da comarca e por promotores auxiliares não a torna quem? Não a torna a denúncia, ante a subscrição desses últimos, à margem do direito. Vedação de designação arbitrária da chefia do governo, Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral da República, no crime de homicídio de repercussão geral no interior. Foi o exemplo que eu dei, né? Maria, a promotora, o réu tem o direito de saber qual é o promotor natural daquela cidade. Pelo princípio da indivisibilidade do Ministério Público, o chefe do MP pode designar outros promotores somente para auxiliar aquele promotor local, e nunca para substituí-lo. Desaforamento. O que é o desaforamento? Desaforamento nada mais é a transferência do julgamento de um crime doloso contra a vida pelo tribunal do júri, da comarca para outra comarca. Da comarca, no caso da justiça estadual, ou seção, ou subseção judiciária, em se tratando de justiça federal, onde se consumou, para outra, com jurados dessa última, derrogando-se a regra geral de competência. Então, o desaforamento, né, você ali não viola a regra de competência. Por quê? Porque permanece com o tribunal do júri. O desaforamento é a transferência do julgamento de um crime doloso contra a vida pelo tribunal do júri, de uma comarca para outra. E não viola a competência. Por quê? Porque a competência permanece com o tribunal do júri. Em razão do interesse da ordem pública, então, quando se dá o desaforamento, nós temos requisitos aí, são 4, né? Interesse da ordem pública, por haver suposta de parcialidade dos juízes leigos, existir risco à segurança pessoal do acusado, ou em razão do comprovado excesso de prazo,
se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses do trânsito em julgado da decisão da pronúncia. Então, quando há o desaforamento, Ulisses, quando há o interesse da ordem pública, quando há suspeita de parcialidade dos juízes leigos, existir risco à segurança pessoal do acusado, em razão de comprovado excesso de prazo, o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses do trânsito em julgado. Esse instituto, o desaforamento, o próprio do júri, né, que é próprio do júri, é previsto no artigo 427 e 428 do CPP, pelo fato de o Instituto de Desaforamento constituir uma norma que excepciona a regra geral da teoria de competência, sua interpretação deve ser restritiva. Em outras palavras, apenas hipóteses legais, que são taxativas, autorizam a mudança de competência, não se admitindo que analogia ou interpretação extensiva nesse tema. Então, esse instituto próprio do júri, o desaforamento, previsto no 427 e 428 do CPP, esse instituto do desaforamento constitui uma norma que excepciona a regra geral da teoria de competência. Sua interpretação deve ser restritiva, em outras palavras, apenas hipóteses legais, que são taxativas, autorizam a mudança de competência, não se admitindo que analogia ou interpretação extensiva nesse tema. Não se admitindo a analogia e nem a interpretação extensiva em relação a esse tema do desaforamento, que é a mudança, né, territorial de competência do júri. Instituto previsto no artigo 427 e 428 do Código Penal, Processual Penal, e com aplicação estrita no procedimento do Tribunal do Júri, aplicação estrita no Tribunal do Júri, o desaforamento é uma decisão jurisdicional e não administrativa. O desaforamento é uma decisão jurisdicional e não administrativa. Logo, que consiste no deslocamento de competência do julgamento final, em plenário do júri, de uma comarca para outra comarca, alterando assim a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes do artigo 69 do CPP. Tem por escopo principal manter distante qualquer fato que possa prejudicar a imparcialidade dos jurados. Então, é a aplicação estrita. Esse instituto do desaforamento tem aplicação estrita no procedimento do Tribunal do Júri. O desaforamento é uma decisão jurisdicional e não administrativa. Consiste de quê? No deslocamento da competência do julgamento final, deslocamento da competência de uma comarca para outra. Assim, a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes do 69 tem por escopo principal manter o quê? Distante qualquer fato que possa prejudicar a imparcialidade dos jurados. Será que ele viola o princípio do juiz natural? Vamos ver. Com medida excepcional, que é o desaforamento, e sendo a possibilidade de afastar o julgamento do seu foro natural e remetê-lo para outra comarca, os motivos que ensejam o desaforamento são interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, sobre a segurança pessoal do réu, quando o julgamento não tiver sido realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da defesa de pronúncia, desde que demora não seja imputada a própria defesa. Porém, ele não viola o princípio do juiz natural. Mas vamos ver. Então, como medida excepcional, que é, e sendo que possibilidade de afastar o julgamento do seu foro natural, remetê-lo para outra comarca, os motivos que ensejam desaforamento são interesse da ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, interesse da ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, segurança pessoal do réu ou do acusado, o julgamento não tiver sido realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, desde que a demora não seja imputada à própria defesa. Então, são os motivos do desaforamento.
Interesse da ordem pública. Interesse da ordem pública. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Dúvida sobre a imparcialidade do júri. Segurança pessoal do réu ou do acusado. Segurança pessoal do réu ou do acusado. E, por fim, quando o julgamento não tiver sido realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal. Então, ó, você vê que ele não colocou todos os motivos. Se o interesse da ordem pública, né, reclamar, interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, somente nas 3 primeiras, né, não entrou a última em relação ao prazo, né, de 6 meses, dali da decisão do trânsito em julgado da pronúncia, então somente no interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri e da segurança pessoal do acusado do réu, o tribunal, a requerimento de quem, meu filho? Diz aí para mim, diz pro titio. A requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante, do acusado, mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região. Então, o assistente pode pedir a requerimento do juiz o desaforamento? Pode, mediante o interesse da ordem pública, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri e segurança pessoal do acusado do réu. Caramba, o querelante também pode pedir o desaforamento, a requerimento? Pode, pelo motivo do interesse da ordem pública, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do juiz e da segurança pessoal do acusado. Pegou? Aqui embaixo, ó, o princípio do juiz natural não impede o desaforamento. O princípio do juiz natural não impede o desaforamento. A jurisprudência nesse sentido. Logo, o princípio do juiz natural não impede o desaforamento. Diz aí pro titinho, o habeas corpus aí, desaforamento, tal. O desaforamento é uma exceção à regra da fixação da competência em razão do lugar da infração. Tal instituto não fere preceitos constitucionais. Se ele não fere preceitos constitucionais, ele não fere a garantia e o princípio do juiz natural, já que ele não colide com o princípio do juiz natural, pois só desloca o quê? O julgamento de um foro para o outro. A competência permanece no tribunal do júri, porém a competência para o julgamento continua sendo o tribunal do júri. Então, o desaforamento é uma exceção à regra da fixação de competência. Importante dar uma ressalvada nisso aqui. O desaforamento é uma exceção à regra da fixação da competência em razão do lugar da infração. O desaforamento é uma exceção à regra em razão da competência do que? Do lugar da infração. Tal instituto não fere preceitos constitucionais, já que colide com o princípio do juiz natural, pois só desloca o julgamento de um foro para o outro, porém a competência para julgar continua sendo do tribunal do júri. Não fere o princípio constitucional do juiz natural. Beleza? Nos termos do artigo 427 do Código do CPP, o desaforamento para a comarca de Curitiba, no caso, firmou-se principalmente no interesse da ordem pública e na demora no julgamento, consoante o parágrafo único 424. Esse aqui é o último caso. Nos termos do 427, né, o desaforamento para a comarca de Curitiba, no caso, firmou-se principalmente no interesse da ordem pública. Então, se firmou no interesse da ordem pública e na demora do julgamento, ou seja, de 6 meses, né, do trânsito do julgado da decisão de pronúncia, consoante o parágrafo único 424, vigente à época. A impetração do right ocorre o quê? 9 anos após o trânsito em julgado. 9 anos? Sessão de 6 meses? Pô, meu Deus. Preclusão consumada. Matéria não decidida na corda impugnada impede o exame pelo Superior Tribunal, em razão da evidente supressão de instância. Princípios e garantias. Vamos ver na próxima aula. Para você que gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, toca no sininho para você receber as demais aulas. Até a próxima.